Idosos que chegam aos 75 anos frequentemente continuaram a trabalhar ativamente entre os 65 e 75 anos. Aqueles que valorizam a vida e se preocupam com o próprio bem-estar dedicam atenção constante a um estilo de vida saudável e gratificante, buscando que seus anos maduros sejam plenos de significado e alegria. Ao entrar na década dos 65 aos 75 anos, muitos idosos tendem a acreditar que uma fase despreocupada e tranquila se inicia. No entanto, poucos percebem que ações habituais, aparentemente inofensivas, podem encurtar sutil, mas constantemente, sua jornada de vida. Por vezes, são justamente esses hábitos diários, à primeira vista insignificantes, que se tornam catalisadores para o declínio da saúde, complicando significativamente a vida na velhice. Não há nada mais precioso do que a capacidade de cuidar da própria saúde e depender das próprias forças. Mesmo os filhos mais amorosos e atenciosos, com suas próprias obrigações, nem sempre podem estar presentes para oferecer cuidados constantes. Como diz a sabedoria popular, o cuidado com a saúde e a autossuficiência são os maiores bens da velhice. Quando uma pessoa é autossuficiente, ela não apenas vive uma vida mais saudável, mas também mantém sua independência, dignidade e liberdade de escolha. Então, como evitar esses hábitos prejudiciais e prolongar a vida? A seguir, abordaremos as práticas comuns que os idosos frequentemente adotam, sem perceber que elas encurtam seu tempo de vida. O período dos 65 aos 75 anos é justamente considerado a idade de ouro da longevidade. Essa década é decisiva, estabelecendo as bases para uma velhice longa e plena ou, ao contrário, curta e sombria. Abaixo, apresentamos as principais conclusões para alcançar a longevidade. 1. Não confie em adivinhações. Um antigo provérbio sabiamente diz: 3 partes são determinadas pelo céu, 7 partes pelo esforço. Esta profunda máxima nos lembra que a vida humana não é totalmente submissa ao destino ou à predestinação, mas é em grande parte moldada por nossos próprios esforços e escolhas conscientes. Em vez de gastar tempo precioso e recursos financeiros com adivinhações, previsões vagas e prognósticos astrológicos, é muito mais sensato para os idosos focar na manutenção da saúde física e do bem-estar mental. Frequentemente, pessoas em idade avançada sentem-se ansiosas em relação à sua saúde e futuro. Contudo, em vez de uma fé cega em profecias, elas devem compreender profundamente que a verdadeira longevidade e uma saúde robusta são resultados de um estilo de vida saudável, alimentação equilibrada, exercícios físicos regulares e a manutenção de um espírito calmo e equilibrado. Quando se vive de forma positiva, feliz e se constrói relações harmoniosas com os outros, alcança-se uma paz de espírito muito maior do que qualquer horóscopo poderia oferecer. Uma abordagem proativa ao próprio estilo de vida é a verdadeira chave para uma velhice tranquila e saudável. 2. Mova-se com cautela e evite subir em alturas. Com o passar dos anos, o corpo humano perde a flexibilidade e a resistência de outrora. Ações como subir a alturas significativas ou realizar movimentos bruscos e descuidados tornam-se extremamente perigosas. Apenas uma queda pode resultar em lesões gravíssimas, potencialmente confinando a pessoa à cama pelo resto da vida. Isso não só causa danos irreparáveis aos próprios idosos, mas também impõe um fardo pesado aos seus filhos, que precisam dedicar muito mais tempo e esforço aos cuidados. Para minimizar esses riscos ocultos, os idosos devem ter a máxima cautela em seus movimentos, limitar subidas a alturas ou a realização de tarefas fisicamente exigentes. É crucial também organizar um espaço de vida seguro, removendo todos os objetos que possam causar tropeços e considerando o uso de dispositivos de apoio, como corrimãos ou andadores. Essas medidas são vitais para manter a estabilidade e prevenir acidentes. Agindo assim, os idosos não apenas protegem sua saúde, mas também mantêm uma alta qualidade de vida, desfrutando de tranquilidade e evitando lesões. 3. Acumule riqueza para a velhice. Com a idade, a capacidade de uma pessoa ganhar dinheiro naturalmente diminui, e uma fonte de renda estável, seja aposentadoria ou poupança acumulada, torna-se de importância crítica. O dinheiro não é apenas um meio para sustentar a vida diária, é a chave para garantir segurança, independência e uma existência digna. Com a deterioração da saúde, os idosos frequentemente enfrentam inúmeras despesas imprevistas relacionadas a cuidados médicos, assistência especializada e outros serviços de apoio. Sem recursos financeiros suficientes, pode ser difícil para eles acessarem os melhores serviços de cuidado, o que inevitavelmente leva a estresse, ansiedade e um sentimento de abandono. A independência financeira, em particular, ajuda os idosos a evitar a dependência de seus filhos e minimiza potenciais conflitos familiares por dinheiro. Portanto, para uma vida confortável e tranquila na velhice, é crucial um planejamento financeiro precoce,
incluindo a acumulação de ativos, investimentos inteligentes e um controle rigoroso das despesas. Isso permitirá que os idosos vivam em paz, sem se sobrecarregarem com preocupações financeiras constantes. 4. Não se sobrecarregue. A saúde é um tesouro inestimável, especialmente para os idosos. À medida que o corpo enfraquece, a fadiga e diversas dores começam a se manifestar com muito mais frequência. Na faixa etária dos 65 aos 75 anos, a capacidade de recuperação já não é a mesma de antes, e continuar com trabalhos pesados ou descansar insuficientemente pode levar a problemas de saúde graves e irreversíveis. Muitos idosos ainda tentam trabalhar com a mesma intensidade da juventude, acreditando erroneamente que ainda são fortes, mas isso é um engano. O excesso de esforço não só esgota o corpo, mas também aumenta significativamente o risco de desenvolver doenças cardíacas, problemas nas articulações e até derrames. Os idosos precisam reconhecer seus limites físicos, ajustar seus hábitos de trabalho, evitar o trabalho físico pesado e, em vez disso, focar em atividades leves e moderadas que promovam a manutenção da saúde. O equilíbrio entre descanso suficiente e atividade razoável é a chave para ajudar os idosos a viver uma vida saudável e tranquila em seus últimos anos. 5. Não seja excessivamente econômico. Idosos, especialmente aqueles que viveram dificuldades e privações, frequentemente tendem a uma economia extrema. Eles podem desenvolver o hábito de não jogar comida fora, comer sobras e muitas vezes hesitam em gastar dinheiro consigo mesmos. No entanto, a velhice é um período para se mimar e desfrutar dos frutos do trabalho de uma vida inteira. Alimentos de qualidade, roupas confortáveis ou novas experiências não apenas trazem alegria, mas também melhoram significativamente a qualidade de vida geral. Hábitos excessivamente econômicos podem ser prejudiciais quando os idosos não satisfazem suas necessidades nutricionais, consumindo alimentos velhos ou estragados, o que pode afetar negativamente sua saúde. Em vez de serem rigorosos consigo mesmos, eles devem se permitir desfrutar das coisas boas que talvez não tiveram a oportunidade de experimentar antes. Como se diz, dinheiro e bens não podem ser levados ao deixar este mundo. Portanto, é crucial viver plenamente, saber gastar com sabedoria e cuidar de si para ter uma vida alegre e rica nos anos finais. 6. Mantenha sua casa antiga. Um lar não é apenas um lugar para morar. É um repositório de memórias inestimáveis, proporcionando um profundo senso de segurança, estabilidade e enraizamento para os idosos. Viver em uma casa familiar, onde passaram uma parte significativa de suas vidas, traz um conforto e uma paz de espírito incomparáveis. No entanto, às vezes os filhos convencem os pais a vender suas casas para morar juntos ou trocar por outra moradia. Isso pode levar à perda de estabilidade e fazer com que os idosos se sintam dependentes e sem controle sobre suas próprias vidas. A liberdade e a tranquilidade que a vida em um lar conhecido oferece os ajudam a manter o autorrespeito e o senso de independência. O ditado "os pais têm suas próprias coisas" nos lembra que a independência na posse e manutenção da moradia é extremamente importante para os idosos. Portanto, eles devem considerar cuidadosamente antes de decidir vender suas casas e não se apressar apenas por conselhos dos filhos. Devem pensar primeiramente em sua segurança, conforto e bem-estar futuro. 7. Não compre produtos de saúde desnecessários. No mundo moderno, existe uma vasta quantidade de produtos de saúde, desde suplementos alimentares a dispositivos médicos domésticos, amplamente anunciados com promessas de melhorar o bem-estar ou prolongar a longevidade. No entanto, nem todos esses produtos entregam os resultados esperados, e às vezes não passam de artimanhas de marketing sem qualquer efeito real. Idosos, ao observar o declínio de sua saúde, frequentemente cedem facilmente à publicidade insistente e compram produtos caros na esperança de melhorar sua condição. Contudo, gastar muito dinheiro em itens desnecessários pode levar ao desperdício e a uma pressão financeira significativa. Em vez de perseguir novas tendências de saúde e remédios milagrosos duvidosos, os idosos devem focar na manutenção de um estilo de vida saudável comprovado, que inclui alimentação equilibrada, exercícios físicos regulares e exames médicos frequentes. Isso os ajudará a cuidar eficazmente de sua saúde, sem gastar excessivamente em produtos com eficácia não comprovada. 8. Não brigue com seu parceiro. Na velhice, o cônjuge se torna o companheiro mais importante e insubstituível. Quando os filhos crescem e se dedicam às suas próprias vidas, é o parceiro quem permanece para compartilhar as preocupações diárias, as alegrias e oferecer apoio mútuo. Conflitos e brigas com o parceiro não apenas ferem os sentimentos, mas também criam um estresse desnecessário, que afeta negativamente a saúde e o humor geral. A conexão emocional entre os cônjuges torna-se ainda mais valiosa com a idade, pois eles são não apenas companheiros,
mas também uma fonte significativa de apoio espiritual um para o outro. Em vez de brigas, os idosos devem aprender a ser compreensivos, tolerantes e a compartilhar seus pensamentos e sentimentos para preservar a felicidade familiar. O ditado casal de velhinhos nos lembra que, quando a velhice chega, o parceiro é a pessoa mais importante que pode acompanhá-lo até o fim da vida. Manter um relacionamento harmonioso com o parceiro não só traz paz e tranquilidade a ambos, mas também ajuda a garantir que os anos da velhice transcorram suavemente, felizes e em plena compreensão mútua. 9. Se você se sentir sozinho, não se apresse em casar novamente. A sensação de solidão na velhice é uma experiência profundamente humana e comum, capaz de impulsionar a busca por um novo companheiro de vida. No entanto, se esse sentimento se tornar a única ou principal razão para um novo casamento, é crucial agir com cautela e não tomar decisões precipitadas. Entrar em um novo matrimônio baseado exclusivamente no desejo de se livrar da solidão pode levar a decepções e novas dificuldades, pois a verdadeira compatibilidade e sentimentos profundos exigem tempo para se desenvolver. Os idosos devem ponderar cuidadosamente seus motivos, avaliar o parceiro potencial não apenas sob o ponto de vista emocional, mas também prático, considerando interesses comuns, valores e situação financeira. É importante lembrar que existem outras formas de combater a solidão: participação ativa na vida social, voluntariado, hobbies e o fortalecimento dos laços com amigos e familiares. Esses caminhos podem trazer igual satisfação e alegria, sem o fardo de novas obrigações e potenciais complexidades associadas a um novo casamento impensado. O recasamento na idade avançada representa uma decisão extremamente complexa, que muitas vezes não é fácil. Relacionamentos e casamentos contraídos na velhice frequentemente se mostram instáveis, pois ambas as partes já formaram seus próprios hábitos e rotinas de vida estabelecidos. Além disso, potenciais conflitos relacionados a finanças e filhos de casamentos anteriores podem gerar uma tensão significativa. Embora em alguns casos o recasamento possa trazer alegria e companheirismo, em muitos outros, pode se tornar uma fonte de problemas e estresse desnecessários. Em vez de buscar um novo casamento, os idosos podem encontrar consolo e alegria em outras relações sociais, como amizades sólidas ou a convivência com netos. Para manter o bom humor e prevenir problemas familiares, a decisão de recasar deve ser cuidadosamente considerada, baseada em profundo entendimento e emoções sinceras, e não apressada apenas por um sentimento de solidão. 10. Não se mude para casas de repouso. As casas de repouso podem ser uma opção aceitável para alguns idosos que necessitam de cuidados especializados, mas nem sempre são o ambiente ideal para uma vida plena. Quando uma pessoa se torna frágil e já não consegue cuidar de si mesma, a mudança para uma casa de repouso pode parecer a única solução. No entanto, a vida lá frequentemente faz com que os idosos se sintam sozinhos e isolados, privando-os do senso de pertencimento familiar. O ambiente desconhecido e a sensação de ter que depender de estranhos podem levar à depressão e a uma profunda tristeza. Pelo contrário, viver em um lar familiar, repleto de memórias calorosas e cercado por entes queridos, é capaz de proporcionar uma sensação incomparável de segurança e conforto. Além disso, a vida em uma casa de repouso nem sempre garante a qualidade de cuidado esperada, e muitos idosos se sentem abandonados ou insuficientemente cuidados. Portanto, se possível, deve-se organizar a permanência no ambiente doméstico habitual ou, se a ajuda for necessária, contratar cuidadores domiciliares para garantir a paz e o sentimento de amor, tão essenciais na idade avançada. 11. Relações com colegas e amigos diminuirão com o tempo. As relações com colegas e amigos de trabalho perdem gradualmente sua importância após a aposentadoria. A vida muda, e cada pessoa tem seu próprio caminho único. Isso não significa que essas relações não sejam mais valiosas, mas aceitar o fato de que tudo tem seu tempo e que a separação é um processo natural ajudará os idosos a manter uma atitude tranquila e a não se apegar ao passado. Aqueles que um dia nos acompanharam no trabalho e nos estudos se afastarão gradualmente, pois cada um busca novos valores e interesses. Em vez de lamentar isso, os idosos devem aceitar essa circunstância e focar nas relações mais significativas do presente, como a família ou amigos próximos. Isso não só ajuda a reduzir o estresse, mas também permite que os idosos se concentrem em construir uma vida pacífica e feliz em seus últimos anos. 12. Se você não entender algo, espere até amanhã. Ao se depararem com problemas de vida complexos ou difíceis, os idosos frequentemente experimentam ansiedade e estresse. No entanto, às vezes, uma solução imediata não é a melhor opção. O provérbio "onde a montanha, a onda" nos lembra que nem sempre é preciso apressar a busca por soluções. Às vezes, tudo o que é necessário é tempo. Com o tempo, tudo se esclarecerá gradualmente, e uma saída será encontrada.
Manter a mente calma e não permitir que a pressão sobrecarregue o corpo e afete negativamente a saúde é extremamente importante. Em vez de se preocupar demais, os idosos devem aprender a relaxar, fazer pausas e esperar que seus pensamentos se clareiem para tomar decisões ponderadas. Isso não só ajuda a reduzir o estresse, mas também protege a saúde mental e física, tornando a vida tardia mais fácil e confortável. 13. Não ostente sua riqueza para parentes. Na vida, dinheiro e riqueza são sempre questões delicadas, especialmente entre membros da família. Quando uma pessoa possui bens significativos, a ostentação excessiva pode levar à inveja e até mesmo provocar conflitos e discussões. A recomendação de não exibir sua riqueza, principalmente para parentes, é extremamente importante. Quando questões financeiras são trazidas à discussão pública, os sentimentos familiares podem facilmente mudar, e parentes próximos podem se afastar ou adotar uma atitude negativa. Para evitar problemas desnecessários, os idosos devem manter seus bens em segredo e compartilhar informações sobre eles apenas com aqueles que realmente precisam saber. Isso não só ajuda a proteger sua riqueza, mas também preserva a pureza das relações familiares, prevenindo mal-entendidos ou conflitos que podem surgir por questões materiais. 14. Mantenha boas relações com os vizinhos. Um antigo provérbio diz que um bom vizinho vale mais que ouro. Isso nos lembra que as relações com os vizinhos são incrivelmente importantes, especialmente para os idosos. Com a idade, as pessoas tendem a ficar mais em casa, e as conexões com a comunidade circundante tornam-se mais cruciais do que nunca. Em situações de emergência, os vizinhos mais próximos podem ser os primeiros a ajudar, desde chamar socorro em caso de acidente até oferecer pequeno apoio diário, como auxiliar quando você esquece as chaves ou trazer itens que você não pode carregar. Além disso, boas relações com os vizinhos criam um ambiente de vida amigável e de apoio. Construir relações harmoniosas ajuda a criar um espírito mais confortável e alegre. Em vez de viver em isolamento ou indiferença, os idosos devem desenvolver laços positivos com os vizinhos através de pequenos gestos, como cumprimentos e ajuda mútua em pequenas tarefas. Isso não só traz uma sensação de segurança, mas também ajuda a diminuir o sentimento de solidão e aumenta a alegria na vida. 15. Garanta segurança ao se locomover na rua. Com a idade, nossa saúde e flexibilidade física diminuem, especialmente a capacidade de enxergar claramente em condições de pouca luz. Locomover-se no escuro pode levar a acidentes indesejados, como tropeços, colisões com objetos ou até lesões graves. Quedas podem resultar em fraturas ósseas, especialmente em idosos, frequentemente causando complicações de saúde adicionais, incluindo a perda de mobilidade. Portanto, é essencial que os idosos prestem atenção para garantir iluminação suficiente ao se locomover, principalmente à noite ou em ambientes escuros. Se sair à noite, certifique-se de acender as luzes ou levar uma lanterna para melhorar a visibilidade. Isso não só ajudará a evitar acidentes, mas também criará uma maior sensação de segurança ao se deslocar. A atenção a esses pequenos detalhes ajudará os idosos a manter sua saúde e segurança na vida diária. 16. Não se compare com os outros. Comparar-se com outras pessoas é uma tendência humana natural, mas se essa comparação for constantemente buscada, pode-se sentir apenas desapontamento e infelicidade. Cada pessoa tem sua vida única, suas circunstâncias e diferentes oportunidades. Com a idade, ocorrem mudanças inevitáveis na saúde, situação financeira e condições de vida. Comparar-se com aqueles que parecem viver melhor ou mais saudáveis pode levar a pessoa a sentir tristeza e desapontamento consigo mesma. Pelo contrário, se aprender a aceitar o que se tem e a buscar alegria nas pequenas coisas, será muito mais fácil sentir-se feliz. Os idosos devem focar nos aspectos positivos de suas vidas, como bons relacionamentos, conquistas e, o mais importante, ser gratos pelo que possuem. É importante lembrar que a verdadeira felicidade não vem da comparação com os outros, mas da valorização e aceitação da própria vida. 17. Não coma em excesso. O provérbio "coma apenas o suficiente para se sentir saciado e viva muito" enfatiza a importância fundamental de controlar a quantidade de alimentos consumidos. Comer em excesso força o sistema digestivo a trabalhar com carga elevada, o que leva a inchaço, indigestão e, a longo prazo, a problemas de estômago, fígado e sistema cardiovascular. Idosos frequentemente têm capacidade digestiva reduzida, portanto, comer em excesso não só sobrecarrega o corpo, mas também aumenta significativamente o risco de desenvolver doenças digestivas e cardíacas. Em vez de comer em excesso, os idosos devem comer com moderação, dividir as refeições em porções menores e escolher alimentos nutritivos e de baixa caloria para um fornecimento adequado de energia. Além disso,
Caminhadas leves após as refeições podem ajudar na digestão, reduzir o risco de acúmulo de gordura excessiva e melhorar a saúde geral. Controlar a ingestão de alimentos e manter hábitos alimentares saudáveis o ajudará a viver mais e com mais saúde. 18. Evite alimentos gordurosos e salgados. A dieta tem um impacto significativo na saúde, especialmente com a idade. Alimentos ricos em óleo, sal ou gorduras saturadas podem aumentar consideravelmente o risco de doenças cardiovasculares, pressão alta e diabetes. Idosos geralmente têm um sistema digestivo mais fraco, portanto, consumir muitos alimentos pesados pode levar a problemas como inchaço e indigestão ou agravar doenças crônicas existentes. Em vez de comer indiscriminadamente, os idosos devem focar em uma dieta equilibrada, rica em vegetais, frutas e alimentos nutritivos. Esses alimentos não só são mais fáceis de digerir, mas também fornecem os nutrientes necessários para manter o corpo saudável. Além disso, é extremamente importante beber bastante água e limitar bebidas alcoólicas e açucaradas. Os idosos devem ouvir atentamente seus corpos e ajustar sua dieta de acordo para manter a melhor saúde na velhice. 19. Não permita que emoções negativas prejudiquem sua saúde. Emoções negativas, como ansiedade, raiva e tristeza, podem afetar gravemente tanto a saúde mental quanto a física de uma pessoa. Pesquisas demonstram de forma convincente que até 95% das doenças estão ligadas a um mau estado mental. Quando uma pessoa sente raiva, o corpo libera hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina, que podem prejudicar os sistemas cardiovascular, nervoso e imunológico. Idosos frequentemente enfrentam muitas mudanças na vida, desde a deterioração da saúde até a solidão e problemas financeiros, o que os torna particularmente suscetíveis à ansiedade e depressão. No entanto, em vez de permitir que as emoções negativas dominem, é crucial aprender a controlar o humor. Atividades como meditação, yoga, caminhadas ao ar livre ou participação ativa em eventos sociais podem ajudar significativamente a relaxar e melhorar o humor. Manter um espírito otimista e alegre não só ajuda a pessoa a se sentir mais viva e enérgica, mas é, na verdade, o melhor remédio para preservar a saúde na velhice. 20. Exercite-se adequadamente. O exercício físico é uma das formas mais eficazes de manter a saúde física e mental, mas nem todas as formas de treino são adequadas para idosos. Escolher cargas muito intensas pode levar a lesões indesejadas, especialmente à medida que o corpo enfraquece. Os idosos devem dar preferência a formas suaves de exercício, como caminhada, yoga, tai chi ou natação, para manter a flexibilidade e a força, sem prejudicar as articulações ou os músculos. O mais importante é manter um regime de exercícios regular e não interrompê-lo. A atividade física não só melhora a saúde cardiovascular e normaliza a pressão arterial, mas também aumenta a imunidade, reduz o risco de doenças crônicas e melhora o bem-estar mental. É importante ouvir o seu corpo e encontrar o método de treino mais adequado, pois isso ajudará a viver mais e a desfrutar de uma melhor qualidade de vida. 21. Não negligencie os cuidados com a saúde. A saúde é o bem mais precioso, especialmente com a idade. Na juventude, uma pessoa pode não dar muita atenção à sua saúde, mas na velhice, tal negligência pode levar a consequências graves e irreversíveis. Exames médicos regulares, uma dieta saudável e exercícios físicos constantes são essenciais para manter um corpo saudável. Não ignore nem mesmo pequenos sinais do seu corpo, como dor, fadiga ou mudanças incomuns, pois eles podem indicar problemas de saúde subjacentes. O cuidado com a saúde inclui não apenas a condição física, mas também o bem-estar mental. Preste atenção a um sono adequado, reduza os níveis de estresse e mantenha sempre uma atitude otimista. Se você cuidar bem de si mesmo, não apenas viverá mais, mas sua velhice será de maior qualidade e mais feliz. 22. Não negligencie o sono. O sono é um dos fatores mais importantes. O sono é um dos fatores mais importantes para a manutenção da saúde, especialmente para os idosos. O ditado "idosos dormem mal" reflete a realidade de que, com a idade, o sono frequentemente se torna mais curto e de menor qualidade. A privação de sono pode levar a sérios problemas de saúde, como declínio da memória, fadiga crônica e aumento do estresse, e até mesmo elevar o risco de doenças cardiovasculares e derrames. Pessoas idosas tendem a acordar várias vezes durante a noite devido a diversas questões de saúde, como nictúria, dores no corpo ou ansiedade. No entanto, o sono continua sendo uma parte crucial para ajudar o corpo a restaurar energia, manter a saúde e preservar um espírito vibrante. Para alcançar um sono de qualidade, os idosos devem prestar atenção aos seus hábitos diários, como manter horários regulares para dormir e acordar, evitar comer em excesso ou consumir café ou chá antes de deitar,
e criar um ambiente tranquilo e confortável no quarto. Além disso, relaxar antes de dormir lendo, ouvindo música suave ou praticando meditação pode ajudar o corpo a entrar em um sono mais profundo e reparador. Cuidar do sono é também cuidar da sua saúde mental e física. Não se esqueça de que a saúde é o bem mais importante. Quando jovem, a pessoa muitas vezes negligencia a própria saúde, acreditando erroneamente que ela é um dado adquirido e será eterna. Mas com a idade, o corpo já não é tão forte como antes, e surge a percepção de que a saúde é o bem mais valioso, insubstituível. Dinheiro, fama e riqueza tornam-se sem sentido se você não tem saúde para desfrutá-los. A saúde é a base que permite viver uma vida plena, feliz e independente nos seus últimos anos. O mais importante ao envelhecer é manter um estilo de vida saudável, que inclua alimentação equilibrada, exercícios físicos razoáveis, exames médicos regulares e sempre um espírito alegre e otimista. Cuidar da saúde exige persistência e uma clara consciência do próprio corpo. Nunca ignore os sinais de alerta, por menores que sejam. Independentemente da sua riqueza material, é a saúde que determina a qualidade de vida. Um corpo saudável não só o ajudará a viver mais, mas também a desfrutar melhor de cada momento. Investir tanto na saúde física quanto na mental é a maneira mais sábia de alcançar uma velhice plena. Os pontos aqui mencionados representam lições valiosas que ajudarão os idosos a proteger sua saúde e a alcançar paz e felicidade. Evitar esses erros comuns não só preservará a saúde, mas também trará confiança e alegria nos anos crepusculares. Espera-se que estas dicas ajudem os leitores a obter uma compreensão mais profunda de como cuidar de si mesmos na velhice. 3 coisas importantes a lembrar ao envelhecer e enfrentar doenças. Caros amigos, quando a velhice bate à porta, muitas pessoas temem não apenas o aparecimento de rugas ou cabelos grisalhos, mas também a perspectiva de ficarem acamadas, sozinhas e doentes, sem os filhos por perto. Mais do que ninguém, os idosos compreendem profundamente que a saúde inevitavelmente se deteriora com o tempo. O que lhes causa maior dor é a perda de autonomia e o risco de se tornarem um fardo para suas famílias quando seus corpos deixam de obedecê-los. Conseguirão manter uma atitude otimista para não criar pressão adicional sobre os filhos? Como podem viver em paz mesmo nos seus anos mais frágeis? Essas questões pesam muito sobre cada idoso, por mais forte que pareça. As pessoas temem a velhice, e a visão mais terrível é estar acamado por um longo período sem os filhos por perto. Assim que a doença imobiliza os idosos, o ritmo habitual de toda a família é perturbado. Se o paciente frequentemente se irrita ou fica com raiva sem motivo, a atmosfera familiar pode mudar da tristeza para acusações mútuas, deixando todos exaustos. Portanto, mesmo quando a doença os atormenta, os idosos devem manter um bom estado mental para não causar estresse adicional aos seus entes queridos. Primeiro, mantenha uma atitude otimista. Embora minimizar a importância da vida e da morte seja um tema difícil, quando o médico anuncia que a vida de uma pessoa está chegando ao fim, é difícil manter a calma. Há muitas coisas na vida que nos fazem não querer partir, lugares distantes onde nunca estivemos, deveres não cumpridos e dívidas do passado. Experimentamos muitos altos e baixos, sucessos e fracassos, amor e ódio, alegria e dor. Isso é a vida. Mesmo que haja arrependimento, tudo isso é uma parte intrínseca da vida de cada pessoa. Assim que percebemos isso, paramos de nos fixar em ganhos e perdas. Quando a doença chega, evitá-la é inútil, e culpar é apenas um sinal de covardia. Uma pessoa verdadeiramente forte enfrentará corajosamente os desafios da doença, usando uma atitude otimista para aceitar a vida, como os protagonistas do filme Antes de Partir, The Bucket List. Seja um mecânico comum ou um bilionário com vasta fortuna, ao enfrentar uma doença insuportável e descobrir que não lhe resta muito tempo, ele toma a corajosa decisão de buscar tratamento e realizar sonhos antigos. Juntos, eles saltam de paraquedas, participam de corridas de carros e sentem o amor de seus entes queridos enquanto suas vidas chegam ao fim. Os entes queridos, embora entristecidos, consolam-se com o fato de que os arrependimentos de suas vidas foram realizados. O escritor Kim Doon disse uma vez: a vida é um espetáculo barulhento, e então a pessoa parte em silêncio. Aqueles que possuem uma mentalidade forte e otimista são como guerreiros na luta contra o destino. Seja sucesso ou fracasso, eles nunca recuarão nem desanimarão. Em segundo lugar, desenvolva uma mentalidade de perdão e evite prender os outros à moralidade. Os idosos compreendem que não devem forçar os filhos a cuidar deles 24 horas por dia durante a doença. Na vida acelerada e de alta pressão de hoje, poucos conseguem conciliar adequadamente o trabalho e o cuidado com os entes queridos. Não faz muito tempo, o quarto tio do autor sofreu um acidente de trânsito e foi hospitalizado na UTI.
Seus filhos estavam muito preocupados, mas ninguém tinha tempo para ficar ao lado de sua cama. Assim que sua condição se estabilizou, a família se deparou com duas opções: contratar uma cuidadora ou revezar-se nos cuidados. No entanto, o tio recusou-se com raiva a contratar alguém, considerando que era ingratidão por parte dos filhos não cuidarem dele pessoalmente. Seu filho teve que pedir demissão do emprego para cuidar dele diariamente no hospital, o que criou dificuldades financeiras significativas para a família. Idosos compreensivos não exigirão cuidados constantes dos filhos, mas tentarão se virar sozinhos. Se tiverem meios, contratarão ajuda para manter sua vida diária. Eles pedirão ajuda aos filhos apenas em caso de extrema necessidade, como para assinar documentos de cirurgia, e não os forçarão a sacrificar-se demais. Em terceiro lugar, mantenha uma mentalidade de autoaperfeiçoamento contínuo e aprenda a superar-se. As pessoas costumam dizer: viva e aprenda. Quando uma pessoa mantém a curiosidade pelo mundo e o desejo de aprender, ela nunca se sentirá velha. Doença e fragilidade podem levar ao desespero, mas se soubermos aceitar e desfrutar da vida, não nos sentiremos mais sombrios. Em vez de apenas existir dia após dia, vamos aprender a expandir os horizontes de nossas vidas. Permita-se viver livremente perto dos entes queridos enquanto puder, e mantenha a paixão pela vida e pela cooperação. Seja positivo no tratamento. Não se deve subestimar os idosos acamados, porque, se tiverem a oportunidade, farão o possível para se levantar ou, às vezes, simplesmente desfrutar de uma refeição, mesmo que os médicos o tenham proibido. Idosos sábios saberão como usar seus últimos momentos para se despedir dos netos e realizar seus desejos inacabados. Eles não temerão mais a morte, mas a aceitarão com dignidade tranquila. Quando as pessoas envelhecem, não podem escapar das leis do nascimento, envelhecimento, doença e morte. O que precisamos fazer é aceitar e enfrentar isso com forte vontade, deixando parte da liberdade para os netos, a fim de diminuir sua preocupação. Manter um espírito otimista e alegre não só ajuda a pessoa a se sentir mais viva e enérgica, mas é, em essência, o melhor remédio para preservar a saúde na velhice. Oferecemos a você a história de uma mãe. Mãe, hoje a menina ouviu as pessoas dizerem que você é uma prostituta. Os amigos dela também disseram isso, mas ela não entendia o que significava. A mãe a deitou na cama. A menina começou a sentir um frio penetrante, como se abraços invisíveis apertassem seu corpo. Provavelmente, uma forte chuva havia caído na noite anterior, deve ter se infiltrado sorrateiramente pelas frestas enquanto ela mergulhava no sono, impedindo-a de se juntar à tempestade para lavar a profunda tristeza que permeava cada célula de seu ser. Viver sozinha às vezes a fazia sentir-se ainda mais infeliz. No entanto, ela era uma pessoa que não desejava refletir muito sobre homens. A própria palavra homem soava para ela grandiosa e obrigatória demais, trazendo-lhe muitas mágoas no passado. Já aos 14 anos, ela era vista com aversão e uma atenção perscrutadora e julgadora. As pessoas ao redor sempre a consideraram uma vergonha, chamando sua mãe de prostituta. No início, a menina não compreendia o verdadeiro significado dessas palavras. Parecia-lhe divertido, ela até percebia como algo curioso. Mãe, hoje ouvi as pessoas dizerem que você é uma prostituta. Meus amigos também disseram isso, mas eu não entendo o que é uma prostituta. Foi sua primeira pergunta, feita aos 5 anos. Ela nem desconfiava que sua inocência infantil havia atingido involuntariamente o coração da mãe, como chicotadas incandescentes. Depois desse incidente, a menina não viu a mãe por muito tempo. Ela a enviou para morar com a avó quando a criança entrou na primeira série. Em suas lembranças, durante todos os anos de escola, a mãe nunca compareceu a uma única reunião de pais. Ela não tinha pai. Na infância, ela era tão pequena e imperceptível que parecia ocupar um lugar insignificante neste mundo. Cada vez que havia uma reunião de pais, a avó, ao voltar para casa, descarregava sua raiva na neta. Certa vez, quando seus resultados acadêmicos foram extremamente insatisfatórios, a avó, já insatisfeita, despejou sobre ela uma torrente de repreensões. Se você estuda, estude para que as pessoas não a desprezem. Você quer ser uma vergonha? Foi então que a menina começou a perceber gradualmente toda a profundidade da dor escondida nessas palavras. Cada vez que elas pronunciava involuntariamente, tanto a avó quanto a mãe se sentiam atormentadas, como se estivessem se contorcendo na confusa e repugnante teia de suas próprias vidas. Ela achava que a avó não a amava. Sua infância foi preenchida apenas com raros momentos de alegria, mas com muito mais infelicidade. Ela pensava assim porque em suas memórias de infância, parecia não haver nada que valesse a pena recordar,
nem mesmo uma única pessoa que tivesse deixado uma marca brilhante. Ela sempre observava em silêncio outras crianças brincando alegremente, às vezes sentindo uma aguda saudade da mãe. Todo mês, a mãe enviava dinheiro para a avó. A menina sentia muita falta da mãe, mas a avó apenas repetia que a mãe trabalhava longe e não podia vir. Sua mãe vivia sozinha e deve ter sido muito triste. A mente infantil e simples da menina não conseguia imaginar qual era exatamente o trabalho de sua mãe. Certa tarde, provavelmente era o dia 30 de Té, a mãe veio visitar a filha. Ela trouxe muitos presentes, roupas novas, sapatos e até uma boneca grande que sabia rir. Para a avó, ela também comprou um lenço de veludo, que esta usava apenas em ocasiões especiais. De repente, a menina sentiu uma forte aversão ao cheiro forte de perfume que vinha da mãe. Obde ça, vovô. Quando voltar, a mamãe também vai comprar presentes para você, disse a mãe. Ela dizia que a amava, mas sua voz estava cheia de lágrimas. Certa vez, a mãe mencionou que a filha não se parecia nem com ela, nem com a avó. Sua avó havia sido uma beleza reconhecida na aldeia, e a mãe também herdou essa beleza. A menina, porém, não se parecia com elas. Talvez ela se parecesse com aquela pessoa que, por um breve momento, considerou seu pai. No entanto, o corpo em desenvolvimento da adolescente também atraía a atenção, como se nela vissem a filha de uma prostituta. Ela chorava e se indignava com todos que a olhavam com desprezo, com julgamento. Ela jurou a si mesma que um dia provaria a eles que não era assim. Ela era pura e capaz de ser ainda mais do que 1000 pessoas comuns, possuindo uma aparência inocente, quase santa. A menina mergulhou nos estudos com afinco, desejando que os céus não a desapontassem. Seus sucessos acadêmicos rapidamente superaram todas as expectativas. No dia em que passou no exame de admissão para uma escola especializada, ela voltou para casa orgulhosa, e cada sorriso seu parecia perfurar os ouvidos daqueles que um dia chamaram de aquela. E daí? Quantas pessoas podem se comparar a alguém como eu? Pensava ela. Naquele dia, a menina estava absolutamente satisfeita consigo mesma. A avó preparou todos os seus pratos favoritos para celebrar o evento, mas a mãe não estava presente, o que a deixou insuportavelmente triste. Será que a mãe a deu à luz apenas para deixá-la ir? Um dia tão importante, e ela não pôde voltar para compartilhar seu orgulho. A menina odiava a mãe. O dia em que ela foi para a escola coincidiu com o dia em que a mãe partiu para sempre. A menina ficou atordoada ao ouvir a notícia de que o caixão havia sido levado em um dia cinzento e silencioso. Ela caminhava como uma pessoa sem alma, seus olhos ardiam e estavam prontos para sangrar, observando a avó ser sepultada. A avó chorou muito desde que soube que a filha estava doente. Quanto à própria menina, essa criança ingrata, sentia a dor daquela que a deu à luz. Tanto a avó quanto a mãe queriam esconder isso. Ninguém lhe disse que sua mãe sofria de uma terrível doença, o HIV, um destino que atingiu muitos como ela. Todos voltaram para casa, e a menina ficou sozinha no cemitério, chorando. Finalmente, ela pôde dar vazão às lágrimas. Ela exigia que sua mãe voltasse. Suas mãos ensanguentadas arranhavam a terra que ainda guardava o fraco cheiro de sua mãe. Ela exigia que ela voltasse para testemunhar seu sucesso. Ela não fez nada para aliviar seu sofrimento. E quem era seu pai? Quem era aquele homem cruel que, mesmo quando sua mãe deixou este mundo, nunca mais voltou? Ela soluçava e chorava, mas a terra fria respondia-lhe impiedosamente com seu silêncio gelado. Naquela noite, a menina não conseguiu dormir. Olhando para a fotografia da mãe, ela chorou novamente. De repente, ela se lembrou de algo e se virou para sacudir a avó. Vovó, ¿por qué? Patabar. Vovó, por que a mamãe era uma prostituta? E quem era meu pai? Por que ele nunca veio? A avó, com os olhos inchados de tanto chorar, abraçou a neta com força, como se quisesse protegê-la de toda a crueldade do mundo. Ela não conseguiu responder, apenas soluçou baixinho, afagando os cabelos da menina. Naquele abraço, a menina sentiu o peso de uma tristeza que parecia mais antiga que ela mesma. A avó, com a voz embargada, finalmente sussurrou: "Sua mãe, ela era uma flor que floresceu no lugar errado, minha querida. E seu pai? Ele não soube reconhecer a beleza dela." A menina não compreendeu totalmente as palavras, mas sentiu a dor nelas. A partir daquele dia, ela prometeu a si mesma que não seria como sua mãe, nem como as pessoas esperavam que ela fosse. Ela seria forte, pura e faria sua própria história, honrando a memória de sua mãe de uma forma que ninguém pudera fazer. Ela continuou a estudar com fervor,
transformando a dor em combustível para o sucesso. Cada conquista era um passo para provar seu valor, não apenas para os outros, mas para si mesma. Ela queria que sua mãe, onde quer que estivesse, sentisse orgulho. A vida seguiu, e a menina cresceu, levando consigo as cicatrizes e as lições de sua infância. Ela aprendeu que a compaixão e o perdão eram mais poderosos que o julgamento, e que a verdadeira força reside em aceitar a si mesmo e aos outros, com todas as suas imperfeições. PTBR. Com o tempo, a menina, agora uma mulher, tornou-se uma profissional respeitada e uma pessoa de grande integridade. Ela nunca esqueceu as palavras da avó e a dor que a impulsionou. Em vez de se fechar para o mundo, ela abriu seu coração para ajudar aqueles que, como sua mãe, eram marginalizados ou incompreendidos. Ela dedicou parte de sua vida a causas sociais, especialmente aquelas voltadas para mulheres em situações vulneráveis e crianças sem pais. Sua própria experiência ensinou que o julgamento fácil pode destruir vidas, mas a empatia e o apoio podem reconstruí-las. Ela se tornou uma voz para os que não tinham voz, uma defensora da dignidade humana. Apesar de todas as suas conquistas, a busca pelo pai permaneceu uma ferida aberta, embora menos dolorosa com o passar dos anos. Ela entendeu que, às vezes, algumas perguntas não têm respostas, e que a ausência de alguém não define quem você é. Sua verdadeira família eram as pessoas que a amavam e a apoiavam, e o legado de sua mãe, que, apesar de tudo, lhe deu a vida e a força para lutar. No fim, ela encontrou a paz não na vingança ou na busca incessante por um passado que não podia ser mudado, mas na aceitação e na construção de um futuro melhor para si e para os outros. Sua vida se tornou um testemunho de resiliência, compaixão e da capacidade humana de transformar a dor em propósito. PTBR. Anos mais tarde, ela construiu sua própria família, baseada no amor, na honestidade e na comunicação aberta. Seus filhos cresceram em um lar onde o julgamento era substituído pela compreensão e o silêncio pelas conversas francas. Ela se certificou de que eles soubessem de onde vieram, não para carregar o peso do passado, mas para entender a força que a moldou. A memória de sua mãe não era mais uma fonte de vergonha, mas de uma profunda compaixão e um lembrete constante da resiliência do espírito humano. Em seus anos dourados, olhando para trás, ela percebeu que a verdadeira liberdade não estava em esquecer o passado, mas em abraçá-lo, transformando a dor em sabedoria. Ela havia encontrado sua própria definição de pureza e dignidade, não na ausência de erros, mas na capacidade de amar, perdoar e construir um mundo mais gentil. Sua vida, marcada por desafios, tornou-se um farol de esperança, provando que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível florescer e deixar um legado de amor e compreensão. PTBR. Cercada por netos e bisnetos, em seus últimos anos, ela irradiava uma serenidade que só o tempo e a superação podem conceder. As rugas em seu rosto contavam histórias de lutas e vitórias, de lágrimas e risos, mas seus olhos mantinham o brilho da curiosidade e da sabedoria. Ela se tornou a matriarca de uma grande família, um pilar de força e amor incondicional. Sua casa era um refúgio de calor e aceitação, onde todos se sentiam seguros para serem quem eram. Ela ensinou a seus descendentes a importância da empatia, a coragem de perdoar e a beleza de construir pontes em vez de muros. A história de sua mãe, antes um segredo doloroso, tornou-se uma lição de humanidade, um lembrete de que a vida é complexa e que todos merecem compaixão. Ao partir, ela deixou não apenas bens materiais, mas um legado imaterial de valores que ecoariam por gerações. A menina que um dia foi chamada de filha de prostituta e que jurou provar seu valor, havia feito muito mais do que isso. Ela provou que a verdadeira nobreza reside na alma, na capacidade de amar, de perdoar e de transformar a dor em uma força para o bem. Sua vida foi a mais bela das respostas àqueles que um dia a julgaram. PTBR. Seu legado não foi apenas o sucesso profissional ou a família que construiu, mas a profunda transformação que operou em si mesma e nas vidas que tocou. Ela demonstrou que a verdadeira riqueza não se mede em posses, mas na capacidade de superar a adversidade com graça e de semear bondade por onde passava. A história da menina da prostituta se tornou uma parábola de redenção e resiliência, contada com orgulho por seus descendentes. Eles aprenderam que o amor incondicional e a aceitação são os pilares de uma vida plena, e que a compaixão é a maior das virtudes. A memória de sua mãe, antes envolta em estigma, foi ressignificada através da lente de sua própria jornada, tornando-se um símbolo da força feminina e da capacidade de encontrar luz mesmo nas sombras mais profundas. Mamãe não queria me dizer quem é meu pai, eu só quero saber. Não farei nada. Vovó, por favor, me diga, ela implorou. A avó permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de se levantar e ir até o armário.
Ela pegou um pequeno baú. A menina observava suas mãos trêmulas, e seu coração parou em antecipação. Talvez aquele pequeno baú contivesse o segredo de sua vida, um segredo que sua mãe nunca lhe revelara antes de partir deste mundo. Naquela noite profunda, só se ouviam os gemidos das árvores ao vento frio e o choro de dois corações solitários, cheios de lágrimas. A menina e a avó foram perdendo as forças. A avó estendeu-lhe um envelope lacrado. A menina sentou-se atordoada, seus olhos fixos no papel que ainda guardava fracamente as dobras deixadas pelos toques de sua mãe. No envelope, havia uma carta escrita pela mão da mãe. A menina começou a ler, e as palavras, cheias de dor e ternura, se desdobravam diante dela. Querida Falo, minha boa filha, não se zangue com sua mãe. Sua mãe sabe que não é muito diferente das outras. Ela não conseguiu lhe dar uma família completa. Ela não ousa pedir seu perdão. Houve um tempo em que ela pensou que sua vida não valia mais a pena ser vivida, mas foi você, Falo, quem lhe deu coragem suficiente para seguir em frente neste mundo. Você é a coisa mais significativa que sua mãe já alcançou nesta vida. Ela se preocupou e ponderou muito, mas no final teve a coragem de decidir tê-la. Sua mãe conhece sua infância silenciosa. Ela também sentia muito medo cada vez que encontrava seu olhar. Mas você sabe que Deus também foi muito cruel com sua mãe? Qual é a culpa de uma garota de 17 anos que foi despedaçada por 3 homens? Sua mãe poderia ter esmagado esses bastardos, mas não pôde fazer nada. Depois disso, sua mãe descobriu que estava grávida. Ela estava muito assustada. Quem entenderia que ela era apenas uma vítima de estupro? Para ela, a vida tinha acabado. Ela nunca amou, não conheceu o beijo do primeiro amor, a saudade de um amor de conto de fadas, mas estava cheia apenas de pânico, silêncio e dor. À medida que sua barriga crescia, ela não podia mais esconder. Todos pensavam que sua mãe era uma garota promíscua. Minha querida, sua mãe é inocente, não é? Mamãe também cuspiu no rosto de sua própria mãe, e ela não era forte o suficiente para se levantar. Mamãe seguiu outros para a cidade para fazer marketing, e ela caiu no mundo do vício. Um mundo onde ninguém precisava saber quem ela era. O que ela queria lá? Era apenas a linguagem da carne, do dinheiro. A vida tem flutuado até agora. Eu ainda me esforço e escrevo estas linhas para você, minha filha. Sua mãe é assim. Se você me despreza ou se envergonha de mim, não tenho queixas, porque você tem direito a mais do que eu posso lhe dar. Minha filha, por favor, esforce-se para estudar e cuide de si mesma. Você sabe, mamãe sonha em um dia vê-la em um vestido de noiva, feliz ao lado de quem você ama. Mas isso nunca acontecerá. Meu destino está limitado a isso. Não chore por mim, porque me sinto feliz apenas sabendo que minha filha sorri. Quando você sorri, você parece linda. Lembre-se de cuidar da vovó, minha filha. Sou uma filha ingrata que nunca pôde retribuir nada a ela. Sinto culpa em relação à vovó e a você. Eu te amo, minha filha. A menina era uma pessoa que a avó abraçava com força, enquanto lá fora, durante toda a noite e por muitos dias seguintes, o vento cortante uivava.